Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente falar um pouquinho sobre quem pode ser a âncora do universo principal da Marvel, do UCM, do universo 616. Quem é a nossa âncora, né? Vamos teorizar um pouquinho sobre isso. Eu já falei um pouquinho sobre a possível âncora do UCM num vídeo sobre um roteiro vazado de Kang e eu vou trazer de novo esse roteiro vazado pra teoria de hoje. Então, vamos começar, galera. Bom, tem muita coisa pra gente falar e muita coisa pra gente teorizar, porque essa questão de âncora, né, é uma coisa muito em aberto, uma coisa muito vaga, que obviamente explicaram ali em Deadpool 3 e foi, né, o grande foco até da volta ali como do Hugh Jackman como Wolverine, né, do Deadpool indo atrás da âncora, indo atrás de Wolverine pra substituir o seu, né, que era a âncora do universo dele e tudo mais. Foi uma coisa muito interessante, né, muito interessante, até porque a gente pode ter isso sendo levado até pra Guerras Secretas. Se em cada universo tem uma âncora, quer dizer que alguns universos aí vão acabar acabando numa hora porque a âncora vai morrer, entende? Então isso pode ser muito bem lidado em Guerras Secretas, assim como foi em Deadpool e Wolverine, né? Assim como a gente viu que o Wolverine do Hugh Jackman, lá da Fox, morreu em 2029 no filme do Logan e ele era a âncora do universo. Ele era a âncora do universo e com isso o universo dele começou a acabar com o tempo. E essa foi a missão do Deadpool no filme do Wolverine, né? No filme de Deadpool 3, Deadpool e Wolverine. Encontrar um outro Wolverine pelo multiverso para substituir o Wolverine do universo dele, né? Para o universo dele não acabar, para as pessoas que ele ama sobreviverem, entende? E aí ele substituiria a âncora. E isso deu certo. A gente viu isso no final de Deadpool e Wolverine. Isso, inclusive, pode até ser um ponto tratado no futuro do UCM, né? Se a âncora do universo principal da Marvel, por exemplo, morrer, a gente já sabe que ela é a âncora, ela morreu, acabou, a gente sabe que dá pra substituir. O Deadpool conseguiu fazer isso em Deadpool 3, ou seja, não é um problema. Seria um ponto bom pra Marvel rebootar o universo dela no cinema? Seria um ótimo ponto, mas se o Deadpool conseguiu consertar a âncora, dá pra consertar também do UCM, entende? Poderia, como eu falei, a Marvel pode usar isso como reboot? Pode, mas tem como consertar. Essa é a questão aqui. E aí, galera? E aí que a gente entra em um ponto muito interessante, muito interessante. Bom, obviamente, quando a gente se fala de âncora, e a âncora precisa ser um ser muito presente no universo dela, um super-herói de fato, e ele precisa se sacrificar, pelo menos, né, para o seu mundo. Precisa se sacrificar, precisa ter um ato heróico gigantesco pro seu mundo. E caso ele morra, caso essa âncora morra, o universo vem a colapso. Beleza, isso foi uma explicação dada ali em Deadpool 3, uma explicação muito boa, e beleza, a gente já imaginava que o Hugh Jackman seria, né, que o Wolverine do Hugh Jackman seria a âncora do universo da Fox. Ok, confirmadíssimo. Mas, porém, entretanto, todavia, a gente sabe, nós sabemos, né, que o Homem de Ferro do Robert Downey Jr. se sacrificou gigantescamente em Ultimato, né? Ele acaba morrendo e se sacrifica para justamente derrotar o Thanos e o exército do Thanos e todo mundo viver em paz e acabar o Ultimato. Beleza, foi o maior ato heróico e de sacrifício de todos os filmes da Marvel. A gente sabe disso, foi um ato gigantesco, sabe? E aí, que com isso a gente começava a teorizar, né? E eu falei inclusive isso na análise com spoiler do filme do Deadpool 3, que a possível âncora do universo da Marvel seria o Homem de Ferro do Tony Stark, o Homem de Ferro do Robert Downey Jr., né? A gente, porra, cara, é o cara que se sacrificou, é o cara que acabou a guerra de Ultimato, é o cara que venceu o Thanos, é o cara que estalou os dedos com as joias ali e escolheu se sacrificar, preferiu morrer para que todo o universo viva. Beleza, um grande sacrifício da Marvel, ok. Mas, a gente lida agora com o tempo. Primeiro, se ele fosse a âncora do universo principal da Marvel, a gente poderia já ter tido alguma palhinha solta, alguma ponta solta disso no próprio filme do Deadpool Wolverine. Porque o filme de Ultimato se passa, né, ali em 2029, no mesma época ali de Wolverine, de Logan no caso, né? E é a mesma época que o Logan se sacrificou. E só agora em Deadpool Wolverine que o universo começou a acabar mesmo. O universo ia acabar em poucos dias. Ou seja,
Ultimato se passou em 2029 e Ultimato já aconteceu. O filme do Logan se passava no futuro. O Ultimato, no caso, já aconteceu na linha do tempo da Marvel. No presente da Marvel, o Ultimato já aconteceu. Não é futuro, entende? Então, já era pro universo ter acabado. Se essa fosse a lógica, se o Homem de Ferro do Robert Downey Jr. fosse a âncora, já era pro universo ter acabado. Há muito tempo. Há muito tempo. A não ser que alguém foi lá pra TVA e fez o que o Deadpool fez e ok. Mas não, porque também teria que ter substituído o Homem de Ferro e não é o caso. Ou seja, isso leva a gente a imaginar que não, o Homem de Ferro do Robert Downey Jr. não é a âncora do universo principal da Marvel. E isso é louco. Por quê? Primeiro, que outro grande sacrifício a gente pode ter na Marvel? Que outro grande ato heróico que a gente pode ter nos filmes da Marvel pra ultrapassar o Ultimato? Pra ultrapassar o que o Homem de Ferro fez, entende? Ou seja, a gente vai ter alguma coisa muito grande no futuro da Marvel. E a Marvel entende isso. Porque se ela deixou o sacrifício do Homem de Ferro como algo que não é de um ser âncora, que não é de alguém que poderia ser a âncora do universo principal da Marvel, que no caso seria o Homem de Ferro, é porque alguma coisa muito grande está vindo daí pra frente. E aí muita gente se fala muitos nomes. E um deles, né, é o Doutor Estranho. O Doutor Estranho, beleza. Ele pode ser a âncora da Marvel. Cara, de verdade, sem ser o Homem de Ferro, qualquer um agora pode ser a âncora da Marvel. A gente não sabe. A gente não sabe o que a Marvel planeja pro futuro. Não sabe. Quarteto Fantástico não é nem no universo da Marvel. O Doutor Destino não é nem no universo da Marvel. No principal, né? É em outro universo, não é no meio-meia. Então, do universo meio-meia, a gente tem aí, né? Que a gente poderia teorizar. Doutor Estranho, Wanda Maximoff, né? Seres poderosos. Vamos falar de seres poderosos. Thor, né? O Hulk eu não vou nem botar como ser poderoso, porque não é mais ser poderoso. Sei lá, Capitão América, quem sabe, né? Quem sabe Steve Rogers ainda esteja vivo e volte para se sacrificar. Não sabemos, não sabemos. Mas eu acho muito difícil ser o Doutor Estranho e outro qualquer aí. Por quê? Vamos lá, Doutor Estranho não tem nem espaço pra isso tudo, sabe? É um mago gigantesco, é genial, mas pô, agora ele nem é o Mago Supremo. O Mago Supremo ainda é o Wong, entende? Então, eu acredito que, ainda mais pela índole do Doutor Estranho, ele não se sacrificaria por tudo isso e ele não faria um ato heróico desse tamanho maior que o Ultimato pra salvar o mundo. Assim como eu também acho isso da Wanda. A gente poderia ter a história, né, dos mutantes, a Wanda dizimando os mutantes e tudo mais, no futuro da Marvel, ok. E ela podendo se redimir, se sacrificando pelos mutantes. Ok, mas ainda assim não seria um ato tão grande como o do Homem de Ferro, entende? E aí que a gente vem pra Dinastia Kang. Eu fiz um vídeo recentemente aqui no canal, eu vou deixar até aqui no card pra vocês. E falando sobre o roteiro de Dinastia Kang. Dinastia Kang foi cancelado, mas o roteiro veio a vazar na internet. E eu trouxe esse roteiro pra vocês. E nesse roteiro tinha muita ligação com Deadpool 3, porque dizia, né, que a TVA iria, pra derrotar o Kang, iria juntar 7 âncoras principais do multiverso. E essas âncoras seriam o Wolverine do Hugh Jackman, eles obviamente voltariam no tempo, né? O Motoqueiro Fantasma do Nicolas Cage, as 3 versões de Homem-Aranha, Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland, tá? E fora outros âncoras que a gente não foi mencionado pra gente, né? Mas essa seria a ideia inicial de Dinastia Kang antes do filme ser cancelado. E vocês perceberam uma coisa muito interessante? Nesse roteiro, que, cara, é muito possível de ser verdade, os 3 Homens-Aranha seriam âncoras. E algumas coisas desse roteiro podem ser reaproveitados. E por isso que é interessante ver o vídeo que eu deixei no card, porque lá eu falei mais em específico disso. E com essas 3 versões, assim, é óbvio, né, que o ser âncora do universo do Tobey Maguire é o Tobey Maguire, é o Homem-Aranha do Tobey Maguire. O ser âncora do universo do Andrew Garfield é o Homem-Aranha do Andrew Garfield. E o do Tom Holland ficava mais em aberto, porque, porra, é o universo meio-meio. O universo onde tem os Vingadores, vai ter daqui a pouco os X-Men. A gente teve o Homem de Ferro se sacrificando em Ultimato, Capitão América. Ou seja, tem muitos heróis que se sacrificariam e fariam grandes atos heróicos pra ser um ser âncora do que o Homem-Aranha do Tom Holland. Mas tudo que eu falei pra vocês do Homem de Ferro já deu, entende? Já deu tempo do universo ter acabado se ele fosse o ser âncora, entende? Não tem como ele ser o ser âncora de verdade. Então, se esse roteiro de Dinastia Kang for verdade, né?
o Tom Holland seria o âncora da Marvel. E isso faz muito, e muito sentido, até porque é o Homem-Aranha. E olha o peso de ser o Homem-Aranha. Primeiro, os outros dois Homens-Aranha são âncoras no seu universo, então talvez pela lógica o Tom Holland seria o âncora do seu universo, e o Homem-Aranha é o Homem-Aranha, galera. Olha o poder, olha o nome de ser o Homem-Aranha. Independente do universo que ele esteja, independente dos heróis que estão ao seu redor e que podem fazer um sacrifício muito maior, ele é um ser âncora, é o Homem-Aranha, entende? E eu acho muito provável eles até reutilizarem isso do roteiro de Dinastia Kang. Muitas coisas ali podem ser reutilizadas, né? E inclusive o Homem-Aranha do Tom Holland. Cara, o Homem-Aranha dele, o Homem-Aranha do Tom Holland, tá ganhando muito espaço agora. Vai ser uma peça muito importante para o novo filme dos Vingadores. Vai ser inclusive o filme que pode intermediar os dois filmes dos Vingadores. Eu fiz um vídeo aqui no canal também falando disso, já que o Homem-Aranha 4 deve sair entre Doomsday e entre Guerras Secretas, então deve ter ligação. E vai ser um filme de multiverso de novo, com a presença do Tobey Maguire e do Andrew Garfield. Então, cara, ele tá ganhando muito mais participação e muito mais poder dentro da Marvel, entende? Fora que ele é apadrinhado pelo Homem de Ferro, cara. Ele é apadrinhado pelo Homem de Ferro. Ele viu tudo que ele sofreu com a morte do Homem de Ferro. Ou seja, ele sabe que se sacrificar e fazer um ato heróico é a melhor escolha dependendo da situação. Então a gente sabe que o Tom Holland, o Homem-Aranha do Tom Holland, facilmente daria sua vida pra salvar o multiverso. E olha esse peso. O Homem de Ferro salvou o universo 616. O Tom Holland pode salvar o multiverso em algum ato heróico daqui pra frente. E isso caracterizaria ele o ser âncora. E com isso, se ele se sacrificaria em, sei lá, em Guerras Secretas, eu acho que ainda tá muito cedo, mas em outros possíveis filmes gigantes aí, ele poderia morrer e o universo da Marvel até rebutar nos cinemas, que é o que a Marvel está se encaminhando e a gente sabe disso, Cara, eu acho muito provável o Tom Holland ser o ser âncora da Marvel. Descarta o Homem de Ferro, já passou o tempo, como eu expliquei pra vocês. Outros heróis como Doutor Estranho e Wanda, eu acho que não tem nem tanto impacto, até porque o Homem-Aranha do Tom Holland tem uma ligação muito forte com o Homem de Ferro, que poderia ser o ser âncora da Marvel, tinha tudo pra ser, mas não é, então tem que ser alguém que tem uma ligação muito forte e aprendeu muito com as lições do Homem de Ferro, e não tem ninguém melhor do que o Homem-Aranha do Tom Holland. Eu acho que pra mim, apesar dessa ideia estar no roteiro vazado ali de Dinastia Kang e o filme ter sido cancelado, não tem porquê eles tirarem essa informação, sabe? Não vai alterar nada na história, sabe? Não vai alterar absolutamente nada. Eu acho que é provável e eu acho que deve ser, sim, o Homem-Aranha. E a gente precisa já se preparar para um grande ato heróico dele, pra uma coisa absurda, a nível multiverso mesmo, tá? Comenta aí o que vocês acham, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera!